por geo, terra, morphos, forma, logia, estudo. É o estudo da forma da Terra. Portanto, nós estamos falando aqui do estudo do relevo, de como acontece essa dinâmica para formar o relevo do planeta. E nesse momento, não podemos deixar de fora, não podemos deixar de entender essa imagem aqui. Dá uma olhada nela. Essa imagem ela refere-se aos grandes movimentos tectônicos do planeta que dão origem aos nossos grandes relevos. Então são as áreas de encontro onde nós vamos ter os grandes dobramentos modernos formados, as grandes cadeias de montanhas do planeta, onde nós vamos ter as fossas oceânicas formadas nessas áreas de encontro, de subducção de placa tectônica, e onde nós vamos ter também aí as cristas, que são chamadas de dorsais meso-oceânicas, ou seja, cadeias e montanhas que tem no fundo do oceano. Então todo esse movimento a gente vai ver a partir dessa imagem aqui, ó. Eu vou disponibilizar ela para vocês, dá uma olhada aí. Essa imagem, ela refere-se aí aos limites que nós temos dentro das placas tectônicas. Quais são os limites? São 3 tipos de limites. O primeiro é o limite construtivo, onde as placas são construídas. Esse limite, ele tem um movimento divergente, ou seja, as placas se movimentam uma para cada lado, elas divergem uma da outra. Nesse movimento divergente, o material magmático do interior da Terra sobe e forma nova placa tectônica, tá? Nessa área nós vamos ter uma quantidade de vulcanismo muito grande, é uma área que nós vamos ter principalmente aí nos fundos oceânicos, vai ser responsável pela formação dos fundos oceânicos. Como é o magma que sobe, ele é um fundo oceânico basicamente basáltico, né? Que é a rocha magmática extrusiva, né? Então, rocha magmática extrusiva é o basalto aí que vai formar os fundos oceânicos, como a gente já viu lá atrás na primeira parte, em sala de aula ainda, de geologia. O segundo é o limite destrutivo. Cara, esse aí é o mais importante, é o que mais cai sobre placa tectônica. Vamos lá, vamos entender ele. O que é esse limite destrutivo? Quando duas placas tectônicas têm um movimento convergente. Então, a menos densa dela acaba descendo. A oceânica, a placa oceânica em geral, acaba descendo e derretendo no magma. A mais densa acaba se dobrando, empurrando a crosta terrestre para cima, formando o que a gente conhece por dobramentos modernos. Então, 3 coisas importantes aí que você precisa saber nesse encontro. Primeiro, um movimento orogênico. Orogênico quer dizer horizontal, orogênico. Então, movimento orogenético, uma placa contra a outra. Segundo, subducção é esse movimento aqui, ó, de descida dessa placa tectônica. A placa tectônica vai descer, então, em direção ao interior da Terra. Isso chama-se subducção. Ela vai ser puxada pelo interior da Terra, na verdade. E o terceiro é o dobramento moderno, que é essa placa se dobrando e empurrando a crosta para cima. E o terceiro é o limite conservativo, nem constrói, nem destrói novas placas, as placas simplesmente cruzam uma com a outra, né? A gente chama de movimento transformante ou transcorrente, a placa simplesmente raspa na outra. É o caso da falha de San Andrés, na Califórnia, certo? Nesses 3 encontros de placas tectônicas, o primeiro, que é o movimento divergente, nós vamos ter mais vulcões, né, no fundo oceânico. O segundo, nós vamos ter vulcões também nas grandes cadeias montanhosas, como os Andes, o Himalaia, os Alpes, né, nós vamos ter áreas vulcanosas, mas também nós vamos ter grandes áreas de terremotos, aí, de tremores de terra. Né? Os principais tremores de terra estão associados a essas áreas de encontro de placas tectônicas. E o terceiro é mais terremotos, são mais terremotos, né, que vão acontecer nessas regiões aí, nessas áreas. Tá? Muito bem. Aqui os 3 encontros, então, para vocês. Aqui tu tem o teu livro, dando uma geral sobre eles 3, o que acontece em cada um, tá? Então anota aí como importante no teu livro didático, tá? Uma coisa importante tem aqui são os agentes modeladores. Basicamente, o planeta é formado por grandes agentes que vão transformar
a superfície terrestre, vão modificar ela. E essas modificações desses agentes é o que vão dar origem ao relevo que a gente conhece hoje. Oi, galera, beijo pra vocês. Fui! Veja só, nessa tela a gente está vendo aí no livro de vocês que a geomorfologia, o relevo da Terra, ele é formado na verdade por dois grandes agentes. Os internos, que são aqueles forças internas do planeta que empurram esse relevo para fora, formando ele, e os externos, que são aquelas forças externas à Terra, que são forças do intemperismo e da erosão, forças da gravidade, da atmosfera, enfim, que somadas vão modificar esses relevos, tá? Dentre elas, a gente tem algumas bem importantes. Vamos dar uma olhada aqui. Você viu na imagem, você tem no teu livro aí, os agentes internos, por exemplo. Como agentes internos? Principalmente o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos, os famosos terremotos, né? Como agente externo, a gente basicamente pode transformar os agentes externos em dois, o intemperismo e a erosão. Eu vou falar deles agora para vocês. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Essa imagem vai nos mostrar os agentes do tectonismo. O tectonismo é um agente interno da Terra. Ele forma com forças internas do planeta o relevo. Ele pode formar aí forças epirogênicas ou epirogenéticas ou orogênicas. Falamos orogênicas agora há pouco nos dobramentos modernos, né? Orogênicas são as forças horizontais que a Terra faz e epirogênicas são as forças verticais. Então, quando a gente tem forças epirogênicas, essas forças são de subida e descida da crosta terrestre, tá? Pode formar normalmente esse modelo de falhamentos aqui. E as forças horizontais são aquelas que formam os dobramentos, formam as dobras, então, na crosta terrestre. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa imagem, ela traz aqui um dobramento, né, um dobramento bastante forte aí. Essa aqui é um dobramento na Cordilheira dos Andes. E aqui, interior de São Paulo, isso aqui é um falhamento, né? Então tu consegue ver ali pelas camadas de rocha como elas falharam no processo. O outro ponto é o vulcanismo. Lembra do vulcanismo? Vulcanismo, a gente tem vários tipos de vulcões, a gente tem vários tipos de vulcanismo, mas o vulcanismo em geral ele vai mudar a força interna por conta da pressão interna da Terra. O magma no interior da Terra ele está em alta pressão e essa pressão empurra a crosta terrestre para fora. Em alguns casos esse magma forma bolsas magmáticas e dessas bolsas magmáticas vão sair os vulcões, tá? Os vulcões estão associados aos encontros de placas tectônicas, as grandes cadeias vulcanosas do planeta estão em áreas de encontro. Tu pega aí, por exemplo, o Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área bastante densa em relação a vulcões, né? Já falamos dela aqui. Então aí o vulcanismo é uma força que modela a superfície terrestre. Outra força que vai modelar a superfície terrestre são os abalos sísmicos, os famosos terremotos, né? Como é que o terremoto funciona? Nós temos uma força interna da Terra que gera um movimento abrupto e acaba gerando esse movimento que se dissipa pela crosta terrestre. Tem dois pontos importantes. O hipocentro, ou foco do terremoto, é lá no interior da crosta onde aconteceu esse movimento, onde aconteceu essa ruptura na crosta terrestre. E o epicentro do terremoto é na superfície, é onde acontece, onde inicia-se esse movimento, só que na superfície da Terra, tá? A partir dele se dissipam essas forças e acontece a destruição. É muito comum a gente ver na TV o epicentro do terremoto do Haiti, do Japão, enfim, né? A gente percebe esse termo sendo utilizado.
O terremoto, perdão, esqueci de falar, o terremoto, ele é medido aí na famosa escala Richter, né? É uma escala que começa em 0 e não tem fim, né? Então a gente tem os maiores terremotos medidos em 9,7, 9,5 graus na escala Richter, e não tem, enfim, pode ir até onde conseguir, tomara que não vá porque é bastante forte já, 9, né? Muito bem. Aí as forças externas da Terra. As forças externas a gente vai ter primeiro aí o intemperismo. Intemperismo é o processo de desgaste do material rochoso. Intemperismo nós temos vários tipos. O intemperismo ele pode ser físico, químico, biológico e dentro do biológico o antrópico. Vou falar de cada um deles. O primeiro deles, o intemperismo físico, é aquele que acontece por conta da força, né? Seja do vento, fazendo com que a rocha se desgaste. Lembra que intemperismo, isso é importante eu lembrar para todos, o intemperismo é a quebra do material rochoso. Então a rocha ela vai se quebrar. Quando ela se quebra, a gente chama de intemperismo, tá? O transporte desse material a gente chama de erosão, já falo dele, tá? Então o intemperismo, como é que a rocha se quebra? Por questões físicas, né? Então a força mesmo, o vento, a força da água fazendo com que a rocha se bata, veja, a força da água fazendo com que a rocha se bata e se quebre, né? Ou então, por exemplo, congelamento de água dentro de rocha, né? Uma fenda que enche de água, no inverno muito frio congela e a água se expande e acaba estourando essa rocha, né? Então, o processo aí de intemperismo físico. Outra coisa do intemperismo físico também é o calor e o frio, a variação de temperaturas muito elevadas e muito baixas, no caso dos desertos, por exemplo, vai ocasionar esse intemperismo. Lembra que o intemperismo físico, em geral, ele está associado a pouca água, né? Embora tenha água envolvida no fundo do rio, né? Ou enfim, ele está associado às áreas de pouca água. Então, por exemplo, no deserto, no sertão nordestino, são áreas onde predomina intemperismo físico. Já o intemperismo químico, ele predomina em áreas onde tem mais umidade, é o caso do Cerrado brasileiro, da Amazônia, né? Lugares onde chove mais, então tu vai ter o intemperismo físico. A formação do solo, por exemplo, está relacionada ao intemperismo químico, né? Então a água infiltra no solo por lixiviação, infiltra a água até o fundo, ela reage com a rocha matriz, formando o solo, então, de baixo para cima, né? Formando aí o desgaste da rocha, formando esses solos. Esse é o químico. O biológico é quando a gente tem plantas envolvidas, né? Então a planta se infiltra aí nas rochas, vai quebrando ela, né? Então por força do crescimento biológico. E o antrópico é a ação do homem mesmo, uma pedreira vai lá, destrói tudo. Essa é uma ação antrópica, então, que não deixa de ser biológica também, né? Muito bem, aí a gente tem a erosão. Lembra que a erosão está ligada ao transporte do material sedimentar. O que vai tirar, a intemperismo quebrou o material, ele vai ser transportado, depositado, a gente chama de erosão. Então o transporte e deposição do material sedimentar, a gente chama de erosão. A erosão tem vários tipos, ela pode ser pelo rio, a gente chama de fluvial, ela pode ser pela água da chuva, a gente chama de pluvial, ela pode ser marinha, né? Ela pode ser eólica, pelo vento, né? Ela pode ser glacial, as geleiras, as grandes geleiras, elas continuam se movimentando e carregando o material sedimentar junto com elas e assim por diante, tá? Aqui os deslizamentos de encostas que a gente vê acontecer bastante aí no Brasil, né, na área da Serra do Mar, aqui próximo à Serra Atlântica, né, próximo ao litoral, que a gente observa isso no decorrer do período das chuvas, sobretudo no verão, no litoral brasileiro. Então a gente percebe esse deslizamento que nada mais é do que um processo erosivo também. É a erosão que vai levando esse material. Tranquilo? Entendido? Muito bem. Então vamos dar uma olhada agora nas questões que estão no teu material, as questões que estão no teu livro. Acompanha aí comigo. A questão número 1 proposta no capítulo para você, dá uma olhada, é da FATEC de São Paulo e diz o seguinte:
A teoria da tectônica de placas afirma que a crosta terrestre, precisamente a litosfera, está fracionada em um determinado número de placas tectônicas rígidas que se deslocam com movimentos horizontais. Em faixas de contato, onde ocorrem choques entre as placas tectônicas, uma placa submerge sobre a outra. Esse fenômeno, conhecido como subducção, ocorre em bordas. Vamos lá. Em que bordas ocorre a famosa subducção? Eu mostrei para vocês no vídeo. Nas regiões de encontro destrutivo de placa tectônica, quando a pressão entre as placas tectônicas faz com que uma delas mergulhe debaixo da outra. Exatamente, é isso aí que acontece. Quando uma placa mergulha sobre a outra, a gente tem então aí o que a gente chama de movimento destrutivo. Uma placa é destruída e a outra se dobra, né? Então, verdade a número 1. Tá? Dá uma olhada nesse mapa da questão 2, então. Esse mapa ele vai trazer para você os encontros de placas tectônicas no mundo, o movimento das placas e a zona de subducção. Ele vai mostrar em especial uma zona de subducção aqui na América do Sul. Entre a placa de Nazca de Sul-Americana, que a gente já falou bastante aí em sala de aula há pouco tempo, né? E vai dizer o seguinte na questão, ela vai apresentar a questão dizendo o seguinte: as alternativas que melhor explicam a relação entre as placas tectônicas vamos lá. Letra A, a placa tectônica deslizam sobre o núcleo externo. Placa tectônica, ela está sobre o núcleo externo da Terra? Não, ela está sobre o manto, né, na litosfera. Então, errada A. B, os possíveis encontros de placas presentes nos limites convergentes são de 3 tipos: encontro de placas oceânicas e continentais, entre placas mais densas e continentais, mergulha sobre a menos densa, a placa oceânica, entre placas oceânicas, cujo resultado consiste em uma compressão e dobramentos das rochas. Nas placas oceânicas, o encontro delas provoca dobramento? Não, o dobramento provoca em uma placa oceânica e uma placa continental, tá? Tá aqui o erro da alternativa. Então, fiquem atentos aí. C. Os limites de placas tectônicas são 3: divergente ou destrutivo. Ora, divergente é o destrutivo? Não, o convergente é o destrutivo. O divergente é o construtivo, tá? Então, errada aí a alternativa. D. Os limites entre as placas tectônicas constituem áreas de intensa atividade geológica, suscetíveis à ocorrência de vulcões como Kilauea, no Havaí, terremotos, como o que acontece nos Andes, e formação de cordilheira, como o Himalaia. Perfeita resposta D, tá? Então, certinho, é isso mesmo que acontece nesses encontros de placas tectônicas. Beleza? Vamos à questão 3, então, agora. E diz o seguinte, essa questão 3. Os dois abalos sísmicos... Os dois abalos sísmicos mais fortes da semana passada, é uma reportagem, de 6,5 e 7,3 graus na escala Richter, deixaram até agora 42 mortos na província de Kumamoto. Onde é que será que fica Kumamoto, né? Pois é. Além disso, perto de 250 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa do risco de desabamento em consequência das séries réplicas desse terremoto. O terremoto acontece réplicas porque as camadas da Terra vão se ajeitando a partir do terremoto, tá? Alerta de especialistas no Japão sobre grandes terremotos causam apreensão. Para cientistas, recentes terremotos registrados no sudeste do país seriam sinais de movimentos das placas tectônicas causados por falhas geológicas, efeito de dominó,
Deixa eu ver o que diz aqui. Pode causar tremor de grande magnitude. Assinale as seguintes informações, analise, perdão, as seguintes informações sobre teoria tectônica global de placas. Vamos lá. 1. A velocidade de movimento das placas tectônicas é diferente uma das outras. Contudo, possui uma velocidade média de aproximadamente 2 a 3 centímetros por ano. Verdade, as placas tectônicas se movimentam mais ou menos a 2, 3 centímetros por ano. Mas tem placas que se movimentam um pouco mais rápido, normalmente as oceânicas têm um pouco mais de velocidade por conta da subducção. A subducção vai meio que puxar ela para baixo, então vai aumentar essa velocidade, e as continentais uma velocidade um pouquinho menor, tá? 2, verdade então a 1. 2, o processo de subducção ocorre quando a parte mais antiga de uma placa se desprende e mergulha embaixo de outra placa menos densa. Verdade, é isso aí mesmo, tá? Então, o movimento de diferentes densidades de placas tectônicas. 3. Cadeias de montanhas, como os Andes, formam-se a partir do choque entre uma placa continental e uma placa oceânica. Sim, o convergente que vai formar as grandes cadeias de montanhas é uma placa oceânica e uma placa continental que forma essas cadeias. Tem um caso que não é o caso do Himalaia, né? O Himalaia são duas áreas continentais, porque tu vai ter a Índia ali se chocando com a Ásia e daí formam o Himalaia. Então, em vez de uma descer e uma subir, ali as duas estão subindo, tá? A questão 5, então, vai trazer para nós o seguinte: a colisão das placas tectônicas faz com que acumule muita tensão nas bordas dessa placa. Quando a pressão chega a um determinado nível, ocorre a liberação da energia acumulada, que chega à superfície e provoca abalos e terremotos. A força de um abalo sísmico é dada pela sua intensidade ou magnitude, que acaba sendo medida, então, na escala que nós inventamos, chamada escala Richter, né? Então, ali vai mostrar para nós a ruptura que acontece na crosta terrestre, no esquema ali no desenho, né? Mostra aqui essa ruptura, mostra dois pontos aí, o ponto A e o ponto B, e vai justamente te perguntar quais são, respectivamente, o ponto A e o ponto B. Ora, o ponto A no interior da Terra é o famoso foco, onde ocorre esse movimento, que é o hipocentro do terremoto. E na superfície, acima do hipocentro, nós vamos ter o epicentro. Portanto, letra A na alternativa da questão de número 5. Muito bem? Vamos à próxima questão. A próxima questão é a questão de número 6. Essa questão número 6 vai trazer para nós aí uma tabela da PUC do Rio Grande do Sul, e nessa tabela vai trazer a análise de dados sobre terremotos, magnitude de terremotos que ocorreram. Então, no Irã, em 2003, 6,3 graus, nós tivemos 26 mil mortos. Na Indonésia, 9,1 graus na escala Richter, 300 mil mortos. No Paquistão e na Índia, 8,6 graus na escala Richter, 73 mil mortos. Na China, 7,8 graus na escala Richter, 87 mil mortos. No Haiti, 7 graus na escala Richter, 230 mil mortos. No Japão, 9 graus, 25 mil mortos, né? Então, veja bem, analisando aí o terremoto, a intensidade do terremoto e a quantidade de mortos, né, de perdas humanas nesse terremoto. A gente não está contando perdas materiais, só as perdas humanas. Assinale a alternativa que corresponde corretamente ao fenômeno natural indicado na tabela e suas consequências para a sociedade humana. Letra A. Consequência do movimento tectônico, os terremotos geram vítimas em números proporcionais à sua magnitude. Ele está dizendo o seguinte, que quanto maior a magnitude do terremoto, maior o número de vítimas. É isso? Não necessariamente. Se você olhar a tabela, tu vai ter um Haiti com 7 graus na escala Richter e 230 mil mortos, enquanto o Japão com 9 graus na escala Richter, 25 mil mortos, tá? Então tem uma questão tecnológica aí no meio. Letra B. Os países que compõem a tabela estão no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Estão?
Gente, Irã está no Círculo de Fogo do Pacífico? Né? Não. Paquistão e Índia? Não, não estão. Nem todos estão aí, né? No Círculo de Fogo do Pacífico. Letra C. Os terremotos resultam de forças internas incontroláveis, capazes de gerar enormes prejuízos sociais e econômicos, sobretudo em países de estrutura precária. Verdade, né? Então aí a gente tem... O que acontece ali? Por que tem mais mortos em alguns lugares? A estrutura é mais precária, né? Então, mesmo que a intensidade de terremotos seja menor, a estrutura mais precária faz com que a gente tenha mais mortes. E por último, a questão de número 7 aí do teu livro vai dizer assim, ó, Montes Claros, em Minas Gerais, registrou uma sequência de tremores nos últimos 3 anos. O mais forte deles, de 4,2 graus de magnitude na escala Richter, ocorreu em 19 de maio de 2012, motivou a instalação de uma estação sismológica da Universidade de Brasília, UNB, Universidade de São Paulo, a USP, que passaram a monitorar os fenômenos em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Considerando que o Brasil se encontra na placa tectônica sul-americana, assinale a alternativa que apresenta corretamente o que gerou o abalo sísmico no estado de Minas Gerais em 2014. Letra A. As acomodações da falha geológica de aproximadamente 3 km de extensão. Então, ó, falha geológica, 3 km de extensão abaixo em Minas Gerais, uma falha que se movimentou e gerou esse terremoto. Exatamente isso que aconteceu em Minas, tá? Os terremotos que acontecem no Brasil ou são por acomodações de camadas inferiores, é o caso que ocorreu em Santa Catarina um tempo atrás, em Criciúma, acomodação de camada por formação aí de estruturas falhas no meio dessa camada, ela acaba gerando esses terremotos e às vezes até um rebaixamento do solo, ou se não falhas geológicas, ou seja, estruturas falhadas, né, pelo movimento tectônico, ela acaba quebrando pedaços dessas estruturas geológicas e elas se movimentam gerando esses terremotos. Por isso também que são terremotos de menor intensidade. Valeu? Bom, boa aula para vocês, não deixe de fazer as tarefas mínimas e complementares no plural. Façam também a atividade proposta que eu vou deixar aí para vocês junto nessa sala de aula. E até a próxima. Cuidem-se. Tchau!